excelente noite a todos. Boa noite. Todos bem-vindos. É ótimo ter a casa assim num tempinho de chuva, antes de chegar, encher a barriguinha, ir pra cama, dar uma boa descansada, né? Parabéns. Receber um alimento espiritual é muito bom. Vamos ao recadinho rapidinho. Toda quinta-feira temos curso na casa do livro Boa Nova, já passamos da metade do livro, está muito interessante, e depois vamos fazer um estudo de um outro livro muito legal. Mas venham para vocês descobrirem qual livro vai ser. Sábado agora vamos ter a palestra da nossa amiga lá de Bauru, Maria Alves, com o tema Vida Futura. No mesmo sábado vamos fazer o seminário A Espiritualidade dos Outros Animais. Então vai ter a palestra, o passo, o alimento fraterno, depois logo às 3 o Edson começa com o seminário, vai ter uma pausa de uns 30 minutinhos para o lanche e depois ele volta concluindo até às 6, aproximadamente 6 horas da tarde, difícil passar desse horário. Próximo sábado não haverá palestra, então vai ser direto o Marco Maiuri com o tratamento da saúde, a programação dele é a prece, o evangelho. Essa psicografia não é cartas, tá? É o mentor dele que vai passar uma mensagem para nós, geral. Então não vai ter cartas para ninguém. A gente não confundir porque tem a Verdade e Luz que faz as cartas consoladoras, não é. Então é só uma mensagem geral para todos nós aqui. E depois o tratamento no passe. Vai ter também após o alimento fraterno para quem precisar. Antes do sorteio, nós estamos aqui, falta 4 nominhos para a gente concluir a nossa ação entre amigas da Sexta dos Dias Namorado. Quem quer ficar com os últimos 4? Pode ser os últimos 4? Fechamos os últimos 4 então. Estamos também com a pizza beneficente lá pro Perlate, tá? Vai ser entregue dia 30/6, lá no salão do Perlate. O valor da pizza aqui é R$35. É o CPEC que está vendendo. É presunto e queijo, 4 queijo e calabresa. Se alguém quiser, chama nós, alguém lá da casa, a gente marca ali tudo certinho. Agora sim, vamos ao sorteio dos livros. Pergunta para o F, que número foi? 17. Henrique, de 1 a 17, por gentileza. 12. 12? De 1 a 17? 9. 9? De 1 a 17? 11? Pode passar. 2. Número 2? De 1 a 17? 7. Lá. O 7 já foi. De 1 a 17? Você não quer, né? Então fala um número. Você viu que intimada? Você não quer. Aquele que assim de cabeça, você não quer, né? 3? Então, eu também não pegaria, porque eu estou com 3 na fila, não consigo concluir. Então vamos agora, meus amigos, fechando nossos olhos, acompanhando a musiquinha, vamos mentalizar toda essa luz e logo após a musiquinha faremos a prece. Nesse ambiente, desse
quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Sentindo todo esse ambiente iluminado, em silêncio, percebendo a presença do nosso anjo da guarda, nosso guia, que vai se aproximando. Ele nos abraça, nos envolve nos seus fluidos de amor, de paz. Vamos pedir para Ele que nos auxilie durante a exposição de hoje sobre o tema. Nos auxilie no entendimento, para que possamos pegar uma palavra, uma mensagem, refletir sobre ela, interiorizá-la, aplicá-la no nosso dia a dia. O nosso mentor, agradecemos aos guias da casa que vem preparando essa casa desde o primeiro momento, deixando ela abençoada, alegre, completa de amor. Mentalizamos agora Deus, o nosso querido Pai, que nos banha no seu fluido cósmico. Agradecemos por essa oportunidade de aprender, por essa oportunidade de crescimento, de estarmos aqui. Agradecemos ao Pai por ter nos enviado nosso irmão maior Jesus, a qual exemplificou os seus ensinos, a qual destrinchou como fazermos para passar essa encarnação, para termos uma vida mais leve, mais tranquila. Sentindo todo esse ambiente, essa paz, vamos pedir licença às equipes para darmos início aos estudos e à reflexão. Que Jesus nos abençoe, envolva nosso palestrante em luzes e nos envolva em reflexões. Que assim seja. Assim seja. E agora com vocês, o nosso grande amigo Henrique. Por favor, a casa é toda sua. Nos traga aquelas reflexões maravilhosas que você sempre fez para nós. Obrigado. Pessoal, muito boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria, um prazer enorme sempre voltar a essa casa. A última palestra que eu dei aqui, quem que estava? Levanta a mão. Eu falei sobre as dores da alma, né? E fiquei devendo os prazeres, né? Então hoje vão pagar, né? Vão pagar. Senão vai ficar com dor. Ah, não, né? Na verdade, logo depois das dores da alma, o médium Francisco do Espírito Santo Neto, com seu mentor Hamed, publicou os prazeres da alma, que é exatamente o contrário do que a gente conversou. Na outra palestra, a gente falou muito sobre sentimentos, emoções difíceis, mas que nós temos que trabalhar elas da melhor maneira possível. Hoje, nós vamos falar de bons sentimentos e de sentimentos importantes, emoções também, para que a gente possa impulsionar a nossa evolução, né?
É lógico, não vamos, pelo tempo, nós não vamos conseguir falar de todos. Mas pelo menos a gente selecionou os principais aqui. Tá? Pelo menos alguns. Né? Tem muito aqui. Né? Tem muito tema que ele coloca. Principalmente. Por que eu sempre indico os livros do Hamed? Porque é um verdadeiro psicólogo 24 horas. É muito mais do que um livro de cabeceira. É um livro para estudo. É um livro para ser consultado sempre. Principalmente quando a gente está passando por uma boa emoção, né? Um prazer da alma, ou quando nós estamos passando por momentos difíceis. Sempre tem que ser consultado. Por quê? Para nos dar uma base, nos dar, vamos dizer assim, nos fazer refletir, ou nos consolar. Tá? Então, depende de cada um, o que cada um está procurando nos livros dele. É uma linguagem fácil, os capítulos são curtos, então dá para a gente ir lendo devagarzinho. Quando a gente vê, já leu o livro inteiro. Tá? Eu selecionei os primeiros aqui, porque realmente, se nós quisermos ter, nesta encarnação, um impulso evolutivo maior, é necessário ter os primeiros prazeres aqui. E o primeiro prazer que o Hamed coloca é a alegria. Não é bom a gente estar alegre? Não é bom o nosso espírito estar alegre? Não é bom a gente alegrar o coração de alguém? Não é bom a alegria, a gente vibrar aquela alegria para as pessoas? As pessoas se sentem bem no nosso redor. Então a alegria, ela é um prazer da alma, mas também é uma força que, onde estiver trevas, tristeza, é ela que vai iluminar. A alegria é o nosso ponto-chave. Porque se você ver, não só Jesus, mas os grandes mestres, todos eles eram alegres. Todos eles eram muito comunicativos. A gente vê várias imagens, né? De Jesus sorrindo, nos convidando à reflexão, nos convidando para a luz do seu Evangelho. Né? E um sorriso simboliza essa alegria. Né? Um outro prazer, né? Importante é o desapego. Isso é um pouquinho mais difícil. Desapego. Nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a coisas, objetos, nós nos apegamos muitas vezes até a pensamentos, a ideologias, time de futebol, né? Enfim, por que a gente, desde logo, precisa aprender o desapego? Primeiro, você estando na matéria, usufruir da matéria, mas sem apego. É um exercício muito importante, porque, de repente, nós acordamos do outro lado da vida, acordamos na espiritualidade. Primeira coisa que a gente vê, principalmente na literatura espírita, deixei as minhas contas, deixei meu carro, deixei minha família, deixei meu gato, meu cachorrinho, meu passarinho, mas eu quero continuar lá. Eu não vou sair de lá. Nas reuniões mediúnicas que a gente participa, quando alguns espíritos, de uma certa forma, percebem que desencarnaram, mas muitos deles, a maioria, tem patrimônio. E não aceitam o que a família está fazendo ali com o patrimônio dele. Aí a gente vê o apego ainda na matéria. Podemos ter apego também ao nosso próprio corpo. Pessoas muito materialistas que desencarnam, com certeza, se não tiverem o mérito,
né, do resgate, às vezes fica circundando o próprio corpo ali, né, em decomposição. Isso, mas fica ali agarrado, imantado. Isso é o apego. E quando a gente fala do desapego, nós também temos exemplos, novamente, dos grandes mestres espirituais. Né? Nós temos em Chico Xavier o desapego. Se você chegasse para o Chico, olha Chico, eu vou agora, pelo bem que você fez às pessoas, eu vou te dar uma fazenda e um carro zero. Ótimo. O Chico ia ficar felicíssimo. Ele ia receber o carro que você ia presentear, ele ia receber, ele poderia até conhecer a fazenda que você ia dar para ele. Mas era só você virar as costas. O que o Chico fazia? Doava tudo. Chico, exatamente por estar na matéria, ele só vivia da sua aposentadoria. Tá? Do fruto do que foi o seu trabalho aqui na matéria. Ou seja, é um exemplo que eu estou dando de desapego. Tá? Você pode construir um patrimônio aqui para sua família, ser muito bem sucedido? Com certeza. Desde que o seu nível de desapego também a essas coisas esteja em equilíbrio. Isso é um ponto fundamental. É fácil? Não. Mas cada um de nós tem condições e tem capacidade para trabalhar o desapego. Comece nas pequenas coisas, desapegar. Até, talvez, chegar em alguns que para você seja um desafio. Quando a gente começa a exercitar isso, nós estamos, de uma certa forma, trabalhando esse equilíbrio entre a matéria, usufruir da matéria e também do desapego. Tudo bem até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sempre paro. Um outro prazer da alma, que também hoje parece que é digna de elogios, né? Paciência. As pessoas hoje estão bastante pacientes? Não, né? Nem com Rivotril. Quando vocês veem uma pessoa que tem essa paciência de ouvir, essa paciência, né? Às vezes a pessoa ali do lado dela está aprontando mil, mas ela está ali, trabalhando com aquela pessoa, e coisa, a gente fica admirado. Fala, meu Deus, fulano, fulana, como você tem paciência com essa pessoa. Puxa, então está diante de nós um exemplo. Tá? Mas a gente tem que ter paciência com nós mesmos também. Sabe? Isso é importante. Por quê? A pior coisa é você ficar mal consigo mesmo. Né? Ficar irritado com você mesmo. Então a paciência começa exatamente com você mesmo. É como a gente falou da outra vez, na base do auto-amor. Você começa a amar as pessoas quando você começa a amar primeiro a si próprio. Certo? Então, eu acho que a gente tem que ter paciência, porque o tempo muitas vezes corre rápido. Tá? Às vezes as coisas, é tudo muitas vezes no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Tá? Então, é um modo de nós trabalharmos também a paciência. Paciência com as outras pessoas, a tolerância. Né? Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar o errado. Não é isso. Mas as relações humanas, muitas vezes, um respirar fundo antes de pegar e virar falar alguma coisa, né? Um toma lá da cá, com certeza, sabe, é bem melhor. Porque a palavra tem poder e quando se disser, né, nas relações um para o outro, o clima, a energia, não fica legal. Então saibamos ter paciência com nós mesmos, paciência com as situações, paciência com os outros. Às vezes o outro não entende direito
que a gente está explicando, aí a gente quer explicar de uma outra maneira, o outro fica meio assim, você entendeu? Ah, mais ou menos. Aí a gente começa, né, devagarzinho, e perdendo a paciência. Você é burro, hein? Já pega e solta essa, né? Explicando e você não entende. Pois é. Então, a paciência, quando a gente desenvolve, a gente trabalha melhor, ela se torna um prazer da alma. Porque a gente, começando a ter paciência com nós mesmos, a gente começa a ter paciência com o outro. A deficiência do outro, às vezes, no caso de entender, pode ser a nossa deficiência de entendimento amanhã também. Então, por isso que é necessário a gente, olha, se eu não estou conseguindo, por exemplo, te explicar dessa maneira, então vamos ver alguém que possa, talvez, explicar de uma maneira que você consiga entender. Tá? Então, é uma forma da gente trabalhar isso, né? Principalmente no trânsito, né? Que a gente tem uma vontade, né, de dar aquela buzinada e, né, falar poucas e boas. E aqui no trânsito em Jaú, principalmente centro da cidade, como é complicado, né? Então eu falo, eu sei, muitas vezes eu estou lá e falo, Senhor, dai-me paciência, né? E às vezes o outro está com alguma dificuldade, a gente não sabe, né? E está às vezes lá no carro, lá, xingando, falando mil e uma. Tá certo? Paciência é um prazer da alma. Então, vamos daqui em diante trabalhar melhor isso. Porque a gente, no fundo, só se beneficia. Principalmente o nosso emocional e o nosso espiritual. E aí, junto com a paciência, vem o respeito. As pessoas estão se respeitando hoje? A gente vê respeito na internet, no esporte, na mídia. Eu costumo dizer assim que o respeito vai onde você estabelece limites. Você, estabelecendo limites, você impõe o respeito. E muitas vezes é numa linguagem não verbal. Você não precisa levantar a voz, você não precisa botar dedo na cara de ninguém, ou coisa parecida. Muitas vezes é nas atitudes, muitas vezes é nas situações que a gente demonstra para o outro, e automaticamente o respeito se coloca. O que a gente vê, principalmente na internet, na mídia da internet, é que precisa se alcançar o sucesso à torta e à direita. Não importa se aquilo vai te chocar, se aquilo vai te ferir tua moral, mas desde que eu ganhe like, desde que eu consiga, desde que eu chegue lá, não importa. Consequentemente, pessoas assim, a última coisa que elas fazem é respeitar o outro, os limites do outro. A gente vê o respeito, principalmente aos mais idosos. Está tendo muito respeito aos mais idosos? Uns falam sim, outros não. As crianças, estão tendo respeito às crianças? Eu acho que nunca houve tanto caso de pedofilia nesses tempos, principalmente nos anos 2000 para cá. Pelo menos que a gente vem olhando, né? E de familiares, né? E de familiares. Às vezes as próprias pessoas que estariam ali exatamente para protegê-las. Né? E a gente vê, eu falei, gente, o ser humano parece que está enlouquecendo, né? Cadê o respeito? Cadê o afeto? Cadê o amor? Cadê o carinho? Cadê aquela união em família? Às vezes, eu trabalhando em escola, às vezes
atendendo na secretaria, fazendo a matrícula. Às vezes o pai, se ele não apresentar o documento do filho, ele não sabe nem o nome do filho direito. Mãe também. Por incrível que pareça. Mas garanto que para dançar no TikTok lá, estava todo mundo lá. Fazendo a dancinha no TikTok. Então, quando a gente fala em respeito, o Hamed fala muito também nisso, não só pelo respeito pelos outros, mas se respeitar também. E podem perceber nesse livro aqui, ele fala de todos os prazeres, mas primeiro ele coloca a pessoa do eu em primeiro lugar. Você se respeitar. Respeitar também os seus próprios limites. Respeitar até onde você pode ir. Porque parece que hoje a mídia, o nosso mundo, quer transformar em super-homens, em super-mulheres, super-mentes. Né? A gente recebe tanto uma gama de informações que parece que a gente ganha 10-0 no computador. Mas e o preço que o nosso cérebro recebe? Paga por isso, de tanta informação. Por isso que, infelizmente, eu escutei outro dia, o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Já superou o americano. Exatamente. Um dos fatores é essa mídia excessiva. Não sou contra a tecnologia e internet, muito pelo contrário, tá? Mas o uso respeitoso, dentro do seu limite. E o que é o respeito? É a busca do equilíbrio nas coisas. Existe a hora de mexer no celular, existe a hora de mexer no computador, existe a hora também do afeto, do olho, do toque, da conversa, da reunião em família, com os amigos, na casa espírita. Ah, mas é muita coisa, muito tempo, coisa e tal, eu não consigo fazer isso. Ué, mas 5 a 10 horas na internet você consegue. Que é a média que o pessoal fica. Então, se você consegue ficar diante do computador 5 a 10 horas ou no celular, você consegue então fazer. Se você dividir direitinho, você consegue. Tá? Isso é o autorrespeito. Isso é respeitar os outros. Porque o que a gente muitas vezes... Eu vi no Face outro dia um casal, né, um desenho de um casal, parece que estavam num restaurante, né, mas estavam conversando, estavam dialogando. Não, cada um estava mexendo no seu celular. E se bobear, conversando pelo celular. Esse é o nosso tempo, que precisa ser mudado. Precisa ser mais certas atitudes, certos comportamentos precisam voltar para nos tornarmos não mais respeitosos, mas principalmente mais humanos. Que a gente reflita muito sobre isso. Porque junto com o respeito, nós temos uma coisa fundamental para a nossa evolução espiritual hoje, que se chama autoconhecimento. Autoconhecimento significa conhecer a si próprio. Ou a si mesmo. Tá? Por que as pessoas têm que buscar o autoconhecimento? Porque se eu me conheço, eu começo a conhecer o outro também. Porque eu começo a ver em mim deficiências ou também virtudes que eu também posso enxergar no outro. Ora, se eu tenho, puxa, eu preciso trabalhar nisso. Ah, mas o outro também está falhando. Tudo bem, o outro está na mesma jornada que eu. O outro está aqui também para aprender. Tem erros e acertos como qualquer um de nós. Isso é só exemplificando um pouquinho do que é autoconhecimento. Puxa, eu sei que eu sou uma pessoa não muito amigável, muitas vezes egoísta, sou um cara chato, sou isso, sou aquilo. Tá.
Então eu preciso me socializar um pouco mais, tá? Ser um pouquinho mais receptivo com as pessoas, sabe? Um pouco mais simpático, conversar, né? Me enturmar, não ser tão egoísta. Ah, mas você viu, às vezes no comentário, você viu o fulano lá? Puxa, como ele não é nada amigável, ele é chato, ele é egoísta e coisa. Se você já praticou o autoconhecimento, né, você já percebe, né, que um dia o que o outro está fazendo, um dia você também foi. Se você consegue melhorar, equilibrar isso, o autoconhecimento te dá toda a ferramenta para que a gente possa nos impulsionar. Pelo autoconhecimento, a gente consegue amar mais, ser mais paciente, mais respeitoso, mais tolerante, mais amoroso. Tá? Porque a gente sabe que o caminho é esse, principalmente. Então, o autoconhecimento é fundamental. Porque hoje o que as pessoas menos conhecem é exatamente a si mesmas. Quando você mergulhar dentro de si mesmo, dentro de si mesma, você vai ver um universo fascinante dentro de você ainda. O autoconhecimento te dá caminhos dentro de você que até então você desconhecia. Uma força interior que Jesus já dizia que nós tínhamos, um reino de Deus, que até então só estava nas palavras, jogadas ao ar. Nunca imaginava que dentro de mim existisse uma divindade, uma luz, uma força espiritual. Mas se vocês levarem pela lógica, se somos todos filhos e filhas de Deus, nós temos um DNA divino, concordam? Jesus disse há 2000 anos, vós sois deuses. Por que Jesus disse isso no Evangelho? Porque cada um de nós pode e vai chegar à perfeição, à angelitude. É o nosso destino, é sermos felizes, alcançando a perfeição, o amor na sua plenitude. Tudo bem até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora, um outro prazer da alma, que a gente está vendo que é bem pouco hoje em dia. Humildade. As pessoas estão muito humildes hoje? Você quer dizer humilde e pobre? Não, né? Confunde humildade com pobreza. É. O que a gente vê, por que está crescendo um número de narcisistas? Vocês conhecem esse termo? Narcisismo? Né? Para quem não sabe, narcisismo vem naquela história grega, né, de Narciso, que se apaixonou. Até quando ele se olhou no lago, viu o próprio rosto e se apaixonou. E aí um dia ele vivia dia e noite ali, né, com aquela pessoa que ele achava que era alguém que estava dentro do lago, mas na verdade era ele mesmo. E um dia ele quis se abraçar, agarrar, e ele acabou, né, caindo no lago e tudo mais. Então a psicologia, a ciência, deu esse termo a pessoas hoje, principalmente o narcisismo patológico, né, e narcisismo. Tá? Pessoas narcisistas, vamos dar um exemplo bem legal. Aquelas pessoas que você vê na internet, que tem o seu amigo lá no Facebook, e que está só assim, ó. É foto dele de assim, é foto dele de assim, é foto dele lá no fundo, é foto dele... Ou seja, e vocês podem perceber que é sempre a mesma expressão de rosto. Para você detectar, às vezes, um narcisista meio patológico, vamos dizer assim. E nesse narcisista, forma, infelizmente, relações, principalmente quando ele passa por um relacionamento com uma outra pessoa, né? Relações extremamente complicadas. Tá? O narcisista, ele quer
só ele é extremamente egoísta, é só ele. O outro do lado que está ali no relacionamento com ele é um coadjuvante, ou uma coadjuvante. Ele e só ele. Tá? E a gente percebe onde está a humildade. A psicologia entende que o narcisista ele teria que fazer muitas sessões, anos de tratamento para entender, para se entender nessa situação, porque ele mesmo não aceita. Se você virar e falar isso para ele, o máximo que ele vai sentir é raiva de você. Mas depois ele vai continuar com o like lá. Ou seja, se a gente pega as redes sociais, o que a gente menos vê nelas é humildade. Né? A gente vê um mundo maravilhoso das pessoas, né? Todo mundo feliz, todo mundo ostentando, todo mundo, né? Pra lá, pra cá, e coisa e tal. E aí falta exatamente um pouco a reflexão. Né? Aí a gente fica para si próprio e fala, puxa, será que eu estou sendo também um pouco narcisista? Até que ponto está a minha humildade diante das coisas, principalmente daquelas coisas que eu não sei? E muitas vezes o meu orgulho não permita que eu pergunte a minha dúvida. A gente não sabe de tudo, a gente tem que muitas vezes ter a humildade de perguntar as coisas, de buscar conhecimento, de procurar entender. Lembre-se, na vida, sempre vai existir alguém que sabe mais ou sabe menos do que você. Tá? Então, você vê, o Rei dos Reis esteve com nós há 2000 anos. E era o mais humilde ali. Há quem diga que Jesus andava o tempo todo descalço. Né? Uma roupa, um manto ali. E tocava adiante. Jesus é o nosso exemplo também de humildade. Ele poderia muito bem ter se livrado da cruz. Mas ele deu testemunho, porque se ele tivesse se livrado da cruz, feito algo, né, sobrenatural, talvez hoje nós não estivéssemos aqui como cristãos. Aí é que está. Aí nós temos um outro prazer também. Aí eu faço uma pergunta para vocês. As pessoas, além da humildade, estão tendo compaixão com as outras? Elas estão tendo o que eles chamam de feedback, aquela... não digo dó, sabe? Eu acho que dó é um termo meio estranho. Compaixão mesmo. Sentir um pouco a dor do outro ou as pessoas estão mais frias? Nas calamidades é que isso aparece mais, né? Nas calamidades. Então há um consenso, mas no dia a dia a empatia não está funcionando muito. Não, né? Se colocar no lugar do outro. Daí é egoísmo. Egoísmo tem orgulho. Ter compaixão, olha o que o Hamed diz aqui. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Quanto mais compaixão se tem pelos outros, mais a nossa visão de mundo se expande. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. É o que eu falei. Às vezes a gente, na rua, né, a gente vê pessoas, às vezes numa situação precária, né, ou que, né, vem pedir às vezes uma moeda para nós, né, e às vezes a gente fala, não dá dinheiro, na moeda não dou. Você não sabe se aquela pessoa comeu naquele dia. Se ele vai gastar numa bebida alcoólica, é o problema dele, depois com a espiritualidade. Faça você a sua parte, tá?
Não é simplesmente só dar a moeda para se livrar da pessoa. Olhe para a pessoa. O primeiro sinal de que nós temos que ter compaixão é olhar o outro, é olhar nos olhos, perceber que aquele que está em dificuldade não é invisível. Muitas vezes quando deu uma moeda, troquei várias ideias. Às vezes com o pessoal lá do centro da cidade, principalmente os flanelinha, né? E tem alguns deles lá que querem se bobear para montar um próprio negócio ali. Sabe? Montar, tipo, fazer depois umas coisas nos carros para ganhar um trocado a mais e coisa. Isso a gente foi conversando. E eu fui incentivando ele a trabalhar nisso. E sempre gosto de dizer: bom trabalho para vocês. Porque, mesmo que ele está olhando no carro, não importa se ele vai olhar, se ele não vai olhar direito, considere-o como um trabalhador. Porque não é fácil, gente, você chegar para alguém, ficar pedindo uma moeda, ou ficar olhando no carro, ou coisa. Se a pessoa chegou naquele ponto, né, é a hora de exatamente nos mostrar e despertar, desenvolver a compaixão, a empatia, como disse o nosso irmão Lagoberto. Isso é importante. Isso nos ajuda e nos torna mais humanos. E aí, nós vamos deixar por último, né, 2 prazeres da alma, né? Sempre gosto de deixar isso por último. Perdão. É fácil perdoar? Perdoar é fácil, difícil é esquecer. Mas aí tá. A psicologia nos ensina que nós não devemos esquecer. Mas como eu vou saber se eu não esqueci? Mas como eu vou saber se eu perdoei? Não teve mágoa. Exatamente. É como você lembra do episódio, você vai perceber dentro de você se você perdoou ou não. Ah, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ah, o fulano me prejudicou lá atrás, tá? Passou-se o tempo, passou-se os anos. Aí você fica sabendo do fulano. Ah, mas aquele fulano, você conhece? Ah, eu conheço, tal. Tivemos um problema, no caso de alguém que perdoou. Ah, nós tivemos um problema lá atrás, mas tranquilo, eu toquei adiante, fui para frente, nossa, tranquilo. Se precisar, vamos ajudar, vamos trabalhar em cima disso, vamos, né? Agora um exemplo de uma pessoa que não perdoou. Pô, você conhece aquele fulano, coisa e tal? Aquele cara lá, aquele cara ainda está no meu caderninho de nota. Você vai ver quando eu tiver oportunidade. Aí desperta até além de não perdoar, acho que até um desejo de vingança. Olha que coisa feia. Perceberam a diferença do que é o perdão? Por que não esquecer? Porque faz parte da experiência que te levou a perdoar. Olha que importante. Tá? Em cada situação difícil que a gente se encontra e que a gente precisa perdoar, são lições para nós, para ver até que ponto está nosso ego, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa capacidade de amar. Percebem? Então aí, nós precisamos. E quando a gente consegue perdoar rima com libertar. Você está me libertando. Ah, mas o outro não me perdoou. O problema é do outro. Ele vai continuar carregando pesadas correntes da raiva, da mágoa ou do ódio. O problema vai ser dele ou dela. Se você perdoou, segue seu caminho. O coração da gente, quando perdoa, fica mais leve. Você que não guardando mágoa, ressentimento nenhum, daqui a pouco, se bobear, até você esquece. Até a nossa mente acaba apagando depois.
Novamente, o maior símbolo do perdão, nosso modelo e guia, é exatamente Jesus. Com tudo que ele passou e não precisava passar, fizeram um julgamento do Mestre, que foi a maior aberração em termos legislativos, que a gente dá uma estudada depois, sabe? Condenaram na calada da noite, coisas totalmente fora. E o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então vamos fazer essa frase. Quando a gente precisar perdoar alguém, utiliza essa frase de Jesus. Pai, perdoa o Senhor. Ele ou ela não sabe o que está fazendo. Eu daqui do meu coração liberto, perdoo, solta, tá? E siga teu caminho em paz. E para a gente encerrar, talvez o maior de todos os prazeres, o maior de todos os poderes, o amor. Se nós pegarmos a primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, que é famosa, né? Ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, e tenho o dom de profetizar, tamanha fé que possa remover montanhas, sem amor, nada seria. Podemos ter na literatura Luís Vaz de Camões: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então nós temos na religião, na literatura, nós temos na música, quantas essas músicas falam de amor? Nós temos na poesia. Ou seja, quando nós, como filhos e filhas de Deus, entendermos, compreendermos o poder que o amor tem, nos transformamos, sim, em co-criadores com Deus. Avançamos assustadoramente para a nossa evolução e a nossa genitude. Porque quanto mais amamos, mais avançamos. Tem até um título de um livro, vamos ver se vocês me ajudam. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Se eu não me engano, esse livro é do Vanderlei Oliveira. Olha, não tenho certeza, tá? Então... Ó, se você não tem certeza, imagine nós. Não, mas o título é esse. Você sabe muito. Quem sabe pode muito. Quem ama pode mais. Por quê? O amor transcende. O amor, ele não tem barreiras para quem ama. Uma vez eu vi o Divaldo falando, perguntaram para o Divaldo, mas Divaldo, mas eu não sou amado, eu não sou amada. Ele falou, não importa. O importante é você amar. Uma pessoa que ama, e o amor de verdade é aquele que não exige nada em troca. Jesus nos amou sem pedir nada em troca. O único pedido que talvez ele fez, que nos amássemos uns aos outros, como ele nos amou. O amor é vida, amor é criação. Fomos criados por um amor divino, então isso é muito poderoso. Nós não temos ainda a concepção do que seja esse amor, porque dentro da escala evolutiva ainda engatinhamos. Mas se aprendemos a amar alguém, alguma coisa, então a gente já sentiu um pouco dessa força poderosa, que é o amor, que é você amar. Vanderlei Oliveira, pelo espírito José Mário, é a trilogia Desafios da Convivência. Quem sabe pode muito, quem ama sabe pode mais. Olha, falei. Eu só estava em dúvida realmente do autor espiritual, né? Porque ele escreve muito com a Hermance, né? Mas ele tem outros autores também. Tá? Ou seja, vamos amar mais. Isso que
espero nada do outro, não. E quando eu falo de amor, eu falo também de relacionamento, eu falo de casamento. Que às vezes as pessoas terminam seus relacionamentos porque muitas vezes achavam que o outro não o amava ou não a amava. Tudo bem, se não há amor entre ambos, ou se só um amava, tudo bem. Mas não espere tanto do outro, porque o outro também está na mesma jornada que você. O outro quer aprender, está aprendendo junto com você. Exemplifique. Ame você primeiro. A gente pode estar falando até amanhã aqui, mas se alguém chegar para você e exemplificar esse amor, dando frutos, principalmente de amor ao próximo, você vai guardar muito mais o exemplo de amor daquela pessoa do que hoje o que eu esteja falando sobre amor. Porque o exemplo nos marca. Seja uma situação ruim ou uma situação boa, como eu estou falando no amor, sempre o exemplo, as situações nos marcam. Embora a palavra tenha sempre seu poder. Então, a minha mensagem final é exatamente essa. Ame. Não espera nada do outro. O outro talvez tenha o tempo dele, o tempo dela para amar. Mas você pode perceber que de alguma maneira, lá na frente, ele ou ela vai ver o quanto você amou. Mas não espere isso. Deixe as coisas acontecerem. Mas principalmente, quanto mais amor a gente espalhar, mais luz a gente vai iluminar. Principalmente aquele que está em trevas. Principalmente aquele que nunca conheceu o amor. Ou tenha conhecido só o contrário dele. Eu ouvi dizer que às vezes, eu não sei se foi na doutrina espírita ou se foi na psicologia, que disse que aquele que está te agredindo está pedindo socorro no fundo. E aquele que é mais agressivo é aquele que precisa de mais amor. Porque quando compreendemos o poder do amor, nos tratamos como irmãos, como irmãs. E principalmente, entendemos a mensagem do Cristo. Certo, pessoal? Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? Então eu estou encerrando por hoje. E a gente vai, então, fazer uma oração para essa noite de grandes reflexões. Senhor, eu gostaria de agradecer ao Mestre Jesus, ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a toda a espiritualidade amiga e fraterna, aos nossos mentores individuais, aos mentores da casa, por nos preparar reflexões mais profundas, de falarmos não só de prazeres, mas de boas emoções, de bons sentimentos, e que dentro de nós nasça a promessa de passos melhores, de situações melhores, para que nós possamos acalmar as nossas dores da alma, substituída pelos prazeres, também a do outro, e assim construirmos uma atmosfera de luz, de amor, de benevolência, e trazer para o planeta Terra a verdadeira essência do Evangelho. Gratidão, Senhor, por toda essa oportunidade bendita desta reunião que hoje fizemos. Que o Senhor nos abençoe e ilumine os nossos passos. Que assim seja. Que assim seja.